Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, peço desculpas que o vídeo de quarta-feira eu vi que alguns comentaram que o áudio ficou muito ruim e na verdade ficou mesmo, deu uma falha. Eu tenho nos vídeos de quarta, eu gravo com um shotgun que está aqui em cima. Eu não sei porque ele deu uma falha e ele ficou cortando algumas frases. Algumas frases não, o final assim das palavras ele cortou. Eu não sei se tinha algum processamento aqui na mesa que eu acabei esquecendo e deu esse problema. E o pessoal, quando foi editar, não conseguiu aproveitar o áudio que foi captado aqui pelo Shotgun, que é um áudio de altíssima qualidade, né? Como vocês estão acostumados. E aí ele teve que recuperar o áudio da câmera, né? Que depois que ele sincroniza, o da câmera fica ali muito baixinho, também é captado por um shotgun próprio da Sony, né? Mas como a câmera fica longe, ele capta ali o suficiente só para quando sincronizar na edição lá o áudio aqui, que está com muito mais qualidade. Como não pôde aproveitar o áudio de qualidade, teve que aproveitar o da câmera, que é muito baixinho. E aí, mesmo com toda edição, né, com todo pós-processamento, ainda fizeram um milagre lá de conseguir colocar o áudio no vídeo de quarta, mas nem se compara ao áudio que capta aqui. Então, esse foi o problema e eu peço desculpas. Mas vamos lá então para o vídeo de hoje, sem mais delongas, a primeira pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Heitor Cláudio, professor Heitor Cláudio, na verdade. Tenho pós-graduação em economia também, além de historiador, pedagogo, escritor e geógrafo na área de mobilidade urbana. Minha questão: o que você pensa sobre a teoria da diminuição constante da taxa de lucro variável e o que isso tem a ver com a atual crise sistêmica, né, do modo de produção da propriedade privada? Muito obrigado, um excelente dia. Bem, vamos lá então. Heitor, aqui de São Paulo, capital. Heitor, professor Heitor, fez uma pergunta aí. Pelo que eu entendi, que você falou, é a teoria das reduções constantes da taxa de lucro, né? E o que isso tem a ver com as crises do sistema capitalista. Eu imagino que você esteja falando de Karl Marx, né, da teoria da queda constante nas taxas de lucros, e o que isso tem a ver com a crise do capitalismo. Que eu sempre digo aqui que a crise, na realidade, ela é inerente ao capitalismo e ela é cíclica, né? Então, primeiro vou tentar explicar essa teoria, né, que o professor Heitor perguntou aqui para todos, e depois, até pelo meu conhecimento muito mais do mercado financeiro, obviamente eu li Karl Marx, mas é muito mais pela minha experiência prática, vou tentar explicar de forma didática a minha visão, tá, Heitor, sobre isso e por que isso vai parecer assim bastante óbvio para vocês, pelo menos na minha visão. Tá? A teoria da queda constante na taxa de lucro, que o Marx explica, é porque para você produzir, você tem, teoricamente, ali o capital constante, o capital variável, que Karl Marx chama de capital constante, são bens de capital, máquinas, né, equipamentos, matéria-prima, e o capital variável seria a força de trabalho. Então, você com esses dois, o capital global, né, a soma desses dois capitais, você tem a sua produção, e aí tem o que ele chama da mais-valia, né? Então, você pegar a sua mais-valia dividido, que seria o lucro, né, dividido pelo capital global, você tem uma taxa de retorno, uma taxa de lucro. Só que para você aumentar a produtividade, né, você continuar crescendo na lógica de acumulação capitalista, para você aumentar a produtividade do trabalho, como o próprio nome diz, produtividade é você produzir mais com a mesma força de trabalho, né? Então, você aumenta, por unidade de trabalho, você aumenta a produção. Isso a gente chama de produtividade. E a gente sabe que no sistema capitalista você aumenta a produtividade aumentando o capital constante.
Então, quando você aumenta o capital constante através de tecnologia, de máquinas, equipamentos, você aumenta a produtividade do trabalho. Só quando você aumenta o capital constante e não aumenta a sua força de trabalho, você aumenta o capital global. E agora você, mesmo tendo uma massa de lucro maior, mas dado o aumento no capital constante, quando você faz essa conta de novo, sua taxa de lucro começa a cair. Não precisa entender muito de economia nem de finanças, mas você no dia a dia você deve imaginar isso, né? Uma empresa gigantesca, ela não tem a mesma taxa de lucro do que uma empresa pequena. Taxa, tá? Uma empresa pequena pode ter, sei lá, de repente até 100% de lucro de uma empresa pequenininha. Quando essa empresa começa a ganhar escala, né? Ou seja, ela começa a caminhar nessa lógica aqui do capitalismo, começa a crescer a empresa, ganhar escala, e crescer a sua massa de lucro, ela está fazendo exatamente isso, né? Ela está investindo em produtividade, aumentando a produtividade através de investimentos em capital constante. Ao investir mais em capital constante, ela aumenta o capital global. Quando você faz a conta de novo, a taxa de retorno cai. Só que ela, obviamente, tem uma massa de lucro muito maior. Então, você pegar uma mega empresa, está dando, sei lá, para dar um retorno realmente lá de 5, 10%, é um grande retorno dado bilhões de lucro que ela dá. Então, ela tem uma massa de lucro muito grande, mas a taxa de retorno dela é muito menor do que uma empresa que tem um lucro pequenininho. Sua empresa tem lá 100 mil reais de lucro, mas a tua taxa de lucro, né, a sua taxa de retorno sobre o capital investido é muito maior do que de uma empresa gigantesca, dada esse ganho de escala, ganho de produtividade. Então, o que a gente está dizendo na teoria, né, da queda constante da taxa de lucro, que eu acho que o professor Heitor não falou com esses termos, mas eu entendi que é a teoria do Karl Marx, né, é exatamente isso. Dado o aumento da produtividade pelo investimento em capital constante, ou seja, investimento em tecnologia, em máquinas e equipamentos, né, melhores insumos, o que você classifica ali como capital constante, você vai aumentar o seu capital global, você vai até aumentar o seu lucro, a sua massa de lucro até aumenta, mas quando você faz a conta de novo, a sua taxa de retorno caiu. Isso é bastante comum e óbvio, né? Didático, assim, falar sobre isso. Então, é essa a teoria da queda constante na taxa de lucro. O que o Heitor perguntou é qual a ligação disso com a crise, com as crises do capitalismo. Então, é um assunto bastante complexo, talvez eu demore um pouco, mas vou tentar traduzir isso de forma didática. Né? Por que muitos de vocês, eu aqui já comentei algumas vezes, falei, ó, a crise, na realidade, faz parte do capitalismo, ela é inerente ao capitalismo. Por isso a gente vê esse ciclo sempre de crises. Né? Antes era de 7 a 10 anos e agora a gente está vendo crises cada vez em ciclos menores, de 4 a 5 anos. Né? O que está acontecendo hoje no mundo, né, numa escala global, segue exatamente essa mesma lógica, tá? Mas vamos simplificar aqui para vocês entenderem. O que a teoria da queda constante na taxa de lucro tem a ver com os ciclos de crise do capitalismo? Então, uma empresa, você imagina que ela cresceu em produtividade do trabalho, investindo em mais capital constante, aumentando o seu investimento no total, no capital global. Dado esse crescimento, quando ela aumentou o lucro, mas quando ela refaz a conta, a taxa de retorno caiu. Ela investiu muito mais em capital constante para ganhar produtividade, dada a escala agora que a empresa tem, né, de ter que produzir muito mais, ela, digamos que, aumentou esse lucro. Sei lá, tinha um lucro de 10 bilhões, ela agora tem um lucro de 15 bilhões. Só quando ela refaz a conta, dado o investimento no capital investido ali, ela caiu essa taxa de retorno dela, sei lá, que era de 20%, caiu para 15%. Ela aumentou a massa do lucro dela, mas a taxa do lucro, a taxa de retorno caiu. Então, isso é comum, como eu já expliquei. Então, você imagina, em toda economia capitalista, essa é a lógica de acumulação de capital. Toda vez que ela faz isso e ela tem uma taxa de retorno menor, você concorda que quando você tem uma taxa de retorno menor, você tem menos dinheiro para ser reinvestido na empresa? Dada essa taxa de retorno menor, você tem menos dinheiro para ser reinvestido na empresa. Só que como a empresa cresceu muito em bens de capital, ela não só vai agora precisar de um volume maior para investir nessa nova escala que ela tem, não só em novos equipamentos, mas em manutenção, né, dos bens de capital que ela já tem. Quando você faz o cálculo lá em finanças de CAPEX, você tem não só novos investimentos em bens de capital, mas a manutenção dos ativos que você já tem. Então, dado esse crescimento que a empresa teve, ela tem agora uma necessidade de reinvestimento maior também. Só que a taxa de retorno do lucro dela caiu.
Então, em algum momento, esse dinheiro que retroalimenta o ciclo de acumulação capitalista não vai bater. Ela vai ter menos dinheiro, dada agora uma nova necessidade que é maior de reinvestir em bens de capital, em manutenção de ativos de capital, dada a escala que essa empresa ganhou. Estou dando um exemplo de uma empresa só, mas você imagina todas as empresas do sistema capitalista. E daí que vem, na teoria do Marx também, ele tem lá as contramedidas, né? Algumas contramedidas que ele consegue melhorar essa taxa de retorno, vocês devem imaginar quais são. Você pode explorar mais a sua força de trabalho, você pode reduzir salário, você pode reduzir investimento em bens de capital, dado uma situação, e aí, como eu trabalhei com fusões e aquisições, isso faz parte também, né? Você adquirir capitais débeis, mesmo antes da crise, começa a surgir capitais débeis, que a gente fala, são empresas que vão quebrando. Então, você consegue ter acesso nesses processos de fusões e aquisições, né, de incorporar novos massas de capital constante ou capital global. Quando você faz uma fusão, você está pegando a empresa toda, né? Só que num custo menor, dado a fragilidade que aquela empresa está, você consegue comprar ela por um valor muito menor. E aí você consegue, nesse processo de fusão e aquisições, gerando essa sinergia, você consegue aí melhorar, né, a sua taxa de retorno. Isso não está lá no Karl Marx, mas isso encaixa lá numa das contramedidas lá que o Karl Marx diz que você consegue, são as contramedidas para evitar, né, essa queda, essa lei da queda constante da taxa de lucro, né? Comércio exterior e mercado de capitais, né? Não sei se o Karl Marx, eu não, é porque isso está no livro 3, né? Eu li o livro 1 completo e o livro 2 ou 3 só dei uma folheada, mas pelo que eu sei, está lá no livro 3, que fala justamente esses detalhes, né? Dessa lei da queda constante da taxa de lucro. Mas, por isso que eu falo, eu não sei se ele escreveu o mercado de capitais. Eu estou imaginando, quando fala de acesso a capital, mercado de ações, esse tipo de coisa, eu estou generalizando aqui como mercado de capitais. E aí entra o mercado de capitais, e aí agora uma interpretação minha, que é o capitalismo financeiro. Isso eu acho que o Karl Marx, acho que ele não usava esse termo de financiarização, até porque é muito recente esse negócio da financiarização da economia. Então, a financiarização da economia é justamente isso. Capital acumulado na mão de capitalistas financeiros entra também para tentar prover e melhorar essa queda constante na taxa de lucro. Então, você está tendo uma queda constante no retorno. Dentro da teoria da estrutura de capital, como é que você melhora o retorno do acionista? Buscando o que a gente chama da estrutura ótima de capital. O que é a estrutura ótima de capital? A estrutura ótima de capital é você injetar capital de terceiros na estrutura de capital da empresa, dada uma taxa menor do capital terceiro, ou seja, dívida tem um custo menor para a empresa do que sócio. Então, para tentar simplificar, eu tenho uma empresa. Se eu pegar dinheiro de um novo sócio entrando na empresa, de um acionista novo entrando na empresa, ele vai exigir um retorno maior da empresa do que o credor exigiria, ou seja, um banco. Então, em teoria, eu pegar dinheiro emprestado é mais barato do que eu pegar dinheiro com um novo sócio entrando na empresa. Por quê? Pelo risco. É muito mais arriscado você ser sócio de uma empresa do que você ser credor. O credor, ele tem uma série de garantias em cima do dinheiro que ele empresta para a empresa. O sócio não. O sócio é na confiança. Eu estou entrando porque eu acho que a empresa vai dar lucro, mas se a empresa não der lucro, ele vai ter um retorno muito pequeno. Se a empresa der prejuízo, ele vai ter um retorno negativo. Então, tem um risco maior em ser sócio do que em ser credor da empresa. Tá? Então, a teoria da estrutura de capital diz isso, dado o risco que é maior, né? E tem outras coisas também, que capital terceiro tem benefício fiscal, né? E capital terceiro tem estabilidade no fluxo de caixa, né? O capital do acionista não tem. Então, dado algumas características, o capital próprio, ou seja, um novo sócio, custa muito mais caro para a empresa do que dinheiro emprestado do banco, né, de credor. Na teoria, a gente fala capital próprio e capital de terceiros. Então, dada a teoria da estrutura de capital, é melhor eu entrar pedir dinheiro emprestado. Por quê? Porque como ele tem um custo menor, quando ele entra, imagina que se eu pegar um sócio, ele vai querer 20% de retorno. Se eu pegar dinheiro emprestado do banco, o banco vai pedir 10% de retorno. Então, ele é mais barato. Então, se eu injetar esse capital mais barato, quando eu combinar o capital de novo na empresa e fizer a conta, o meu custo médio ponderado de capital vai cair. Quando o meu custo médio ponderado de capital cair e eu refizer essa conta do retorno, eu aumentei o retorno do acionista. Então, dado o mesmo retorno, agora com custo de capital menor, eu vou ter um retorno maior para o acionista.
Então, eu imagino que nessas contramedidas lá que está no Karl Marx, a financiarização da economia, essa ação do capital financeiro em cima das empresas, simplificando, das empresas industriais, faz com que ele adie, né? Ele minimize essa queda constante na taxa de lucro. Ele melhore o retorno do acionista. Então, quando o capitalismo financeiro entra na jogada e começa a fazer isso, ele começa a injetar dinheiro de capitalistas financeiros na empresa para melhorar o retorno dos acionistas e a empresa continuar dando retornos maiores e adiando, né, um eventual, no limite, uma tendência a zero na taxa de lucro, né? E depois, obviamente, prejuízo. Então, não sei se eu compliquei muito, essa é, digamos, o raciocínio em cima disso. E aí eu estou falando de pegar dinheiro de capitalista financeiro, mas como credor. Mas tem o capitalismo financeiro também que entra no capital próprio. Imagine, os grandes fundos de private equity, os grandes fundos de investimentos, o que ele está fazendo? Ele está entrando na empresa como sócio, e aí ele exige um retorno maior, né? Como sócio, ele exige um retorno maior. Só que ele exige um retorno maior, mas ele coloca o dinheiro da empresa. Então, imagine, eu cheguei naquele estágio que eu falei, dado agora um retorno, uma taxa de lucro menor, um retorno menor, mas como eu ganhei escala, eu tenho a necessidade de reinvestimento na empresa maior, e esse próprio fluxo que a empresa gera não suporta, né, esse dinheiro novo, que é o ciclo, né? Eu tenho todo o processo de acumulação de capital, aí vou lá, dei o retorno, vou reinvestir na empresa. Quando eu vou reinvestir na empresa, a necessidade da empresa agora é maior. Então, é uma contradição, né, nesse sistema de acumulação capitalista. Porque agora, com um retorno menor, mas com uma necessidade maior de investimento, de reinvestimento na empresa, no capital constante, eu tenho todas essas contramedidas que eu falei, mas estou focando aqui na financiarização. Eu preciso, então, de dinheiro novo. Esse dinheiro novo vem dentro da teoria da estrutura de capital de credor, do exemplo que eu dei, ou dos grandes fundos de capitalismo financeiro que querem entrar como sócio da empresa. E aí ele vai entrar e exigir um retorno maior. E o que faz o capitalismo financeiro, como sócio, entrar nessa empresa exigindo um retorno maior, se ele sabe que nessa lógica a empresa tem uma tendência constante de taxas menores ao longo do tempo. Por uma combinação de todos esses fatores que eu estou dizendo, inclusive das outras contramedidas que o Karl Marx falou, né? Uma exploração maior da força de trabalho, uma redução de salários, né? Nos processos de fusões e aquisições, eu reduzo também o tamanho da força de trabalho, então eu reduzo um pouquinho do capital variável, né? Então, se fizer aquela conta de novo, eu aumentei o capital constante e consegui diminuir o capital variável, né? Quando eu diminuo o capital variável, eu faço a conta do lucro, ou da mais-valia, como quer que seja, eu melhorei a taxa de retorno da empresa também. Então, nessas contramedidas, todas fazem sentido. Por isso que eu falo, como eu sou do mercado financeiro, como eu leio o Karl Marx, eu leio com outro olho e eu consigo entender aquilo que ele está falando, tá? E é a realidade, né? Ou como diria os marxistas, é a materialidade do negócio que eu, pelo menos, consigo enxergar ali. Então, tem toda essa lógica e o capitalismo financeiro. Agora, por que, então, o fundo entra lá, né? O mercado de capitais, um fundo entra lá para ser sócio, se ele sabe que tem essa tendência constante na queda do retorno? Porque ele começa a antecipar lucro futuro, né? Então, aí eu vou entrar na seara também que eu entendo, que é o valuation. Quando você faz o valuation, você fala, vou comprar ações dessa empresa. Por que as ações valem R$10 e não vale 12? E não vale 8, eu fiz a conta, vale 10. Porque eu fiz uma conta dos lucros futuros, né? Todo ativo, o valor de qualquer ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Isso é a teoria de finanças, né? É a conta que a gente faz do valuation. Projeto o fluxo de caixa da empresa, imagino todos os fluxos de caixa que a empresa está dando de lucro no futuro, trago a valor presente pelo custo de capital, que eu também calculei, como eu disse lá atrás, chego no valor da empresa e sei o valor da ação. Então, essa ação tem que valer 10, eu vou lá e, vou investir, virei sócio dessa empresa. Só que, eu virei sócio da empresa, comprei a 10, dada uma expectativa de lucro futuro que eu coloquei na minha conta, tá? Então, na realidade, eu prorrogo, né, esse ciclo de acumulação capitalista, imaginando que a empresa vai continuar dando lucro, que eu projetei. Então, esse é um problema. É como se fosse um adiamento da crise, né? Eu entro lá, o capitalismo financeiro... imagine que não existisse capitalismo financeiro, só tem o capitalismo industrial. Então, ele chegou nesse ponto em que, dado agora um retorno menor, mas com uma necessidade maior de reinvestimento, ali já começaria, sei lá, uma derrocada do negócio, né? Aí entra o capitalismo financeiro, é como se ele entrasse e
adiasse esse momento, ele prorrogasse esse momento mais para frente. Por quê? Porque ele colocou o dinheiro agora ali, imaginando lucros futuros. Então, ele adia aquele momento, inclusive, ele turbina aquele momento. Seria mais ou menos um esquema de pirâmide. Ele entra e turbina aquele momento mais lá para frente. Em algum momento, essa lógica não vai mais bater. Vira como se fosse uma bolha, né? E aí agora, só para não ficar genérico como bolha, agora eu entro com aquilo que eu já expliquei aqui, que está no livro do Iman Misk, que é aquele livro que eu sempre cito, que é o Estabilizando uma Economia Estável. Quando o capitalismo financeiro começa a entrar na empresa, seja como capital próprio, como capital terceiros, para jogar o custo de capital da empresa para baixo e melhorar o retorno do acionista, o que o capitalismo financeiro está falando? Eu estou num momento de chegar, ainda aqui de estabilidade. Então, eu entro lá nessa estrutura de capital da empresa, chego próximo ali nas empresas, obviamente faz essa conta, no que seria a estrutura ótima de capital. A estrutura ótima de capital é a combinação, a proporção ali que eu encontro, que seria ideal para a empresa, sei lá, tem 60% de capital próprio e 40% de capital terceiros. Aquela seria, né, a proporção ideal da empresa, dada a capacidade que ela tem de gerar caixa. Para não complicar. Qual a capacidade que a empresa tem de se endividar? É a capacidade que ela tem de gerar caixa para pagar as parcelas dessa dívida. Se eu fosse simplificar, né? Então, sei lá, ela se alavancou, pegou dinheiro emprestado no mercado financeiro, se alavancou lá com capital terceiros e ela tem um fluxo lá para pagar, sei lá, por mês de R$1 milhão, né? Qual que é a capacidade? Até que ponto essa empresa não oferece risco financeiro? Enquanto, dada até a sazonalidade que ela tem de gerar caixa, mostrar para o mercado que ela tem capacidade de pagar aquele R$1 milhão por mês. Então, se eu fosse simplificar, seria isso. Obviamente, a conta é um pouco mais complexa, tá? Mas se eu fosse simplificar, a capacidade que a empresa tem de se alavancar está atrelada à capacidade que ela tem de gerar caixa. Como seria a agenda da pessoa física, né? Você tem a capacidade de tomar empréstimo no banco e pagar parcelas mensais do empréstimo do banco, dado a sua renda, o seu salário. A empresa, a mesma coisa, dada a sua capacidade de gerar caixa. Então, as empresas, naturalmente, sempre buscam o que seria essa estrutura ótima de capital. Só que você concorda, se todo mundo estiver na estrutura ótima de capital, você está todo mundo no limite, está todo mundo ali, ó, eu tenho essa capacidade de gerar caixa X, já comprometi ela, que era o limite que eu tinha para comprometer para pagar o fluxo do capital terceiro, o fluxo da dívida, está tudo funcionando legal, né? Está tudo dando certo. Você já imagina que qualquer, né, desestabilizada na economia, essa empresa vai entrar em dificuldade, que é o que acontece sempre, tá? Então, nessa teoria, né, do capitalismo financeiro, da financiarização da economia, é assim que funciona e eu prorrogo esse momento que seria uma crise mais para frente. Só que eu prorrogo e eu turbino esse momento, né? Porque agora não tem só o capitalismo industrial ali que quebraria, sei lá, chegaria ali ao final da lógica naquele momento. Agora entrou o capitalismo financeiro e prorrogou esse momento mais para frente. Agora tem o capitalista industrial e o capitalista financeiro atrelado naquele negócio, tá? Só que o capitalista financeiro, quando ele entrou, ele imaginou esse lucro futuro. E tudo passa a depender dessa capacidade de gerar lucro futuro. E esse negócio começa a se retroalimentar. E o capitalismo, né, é como se fosse uma bomba que vai explodir. Por isso que as crises são cíclicas. E aí chega um momento em que, como vocês veem a reação do mercado de ações, sai uma notícia, igual saiu a notícia aí da guerra tarifária. Toda aquela projeção que todas as empresas fez que ia ter lucro, mudou. Por isso que você vê as ações na Bolsa de Valores começam a cair. Opa, essa ação agora não vale 10. A empresa ia dar X bilhões nesse ano, X bilhões no outro ano, X bilhões. Quando eu refaço a conta, dado esse novo evento, né, que teve na economia mundial, essa empresa não vai mais gerar esse lucro. Quando eu fizer toda a conta, essa ação não devia valer 10. Essa ação devia valer 7. E aí o mercado vai lá e ajusta. E derruba aquilo. Tá? Só que quando você prorrogou esse momento para frente, quando esse negócio dá errado, todo esse movimento ele começa a se desfazer. É meio que um movimento que eu falei da pirâmide, da bolha, né? Aí tudo aquilo começa a dar errado, esse movimento todo começa a se desfazer. Só que quando ele começa a se desfazer, ele começa a destruir riqueza. Então imagina que você comprou a ação a 10, o mercado todo comprou a ação a 10, aí o mercado vai lá e ajusta, cai para 7. Você já destruiu ali 30% de riqueza de alguém, né? Todo mundo estava investindo, sei lá, se foi lá no índice Standard & Poor's 500,
30% do dinheiro que estava investindo nas 500 maiores empresas americanas sumiu. Aquela riqueza sumiu. Então, aquele capital que é virtual, que a gente brinca, né, que está lá no mercado de ações, como eu estou apostando num lucro que nem existe ainda, eu estou apostando que vale 10, dado um lucro que ainda vai existir. E aí, quando eu descubro que aquele lucro não vai existir, esse negócio não deveria valer 10, deveria valer 7. Então, esses 30% de riqueza teórica que tinha sido criada, ela é destruída. E aí, quando ela é destruída, é o que a gente chama do furo. Você começa a furar o balão lá, começa a furar a bolha, ela começa a esvaziar, né? Porque era um dinheiro que estava sendo utilizado para retroalimentar todo o sistema. E esse dinheiro deixou de existir. Aí, quando esse dinheiro deixa de existir, vem a crise. Aí, quando vem a crise, o que acontece? A crise é inerente no capitalismo, acontece o que eu falei, surgem os capitais débeis. As empresas têm que quebrar, quebra. As pessoas têm que quebrar, todo mundo quebra. Aquela riqueza é toda destruída, some do mapa, né? E aqueles capitais ficam mais baratos. E aí vem de novo o processo de fusões e aquisições. Aí vem a empresa grande, né, que ainda tem capacidade financeira para alguma coisa, né, vai lá e compra aquela empresa que ficou débil, né, que a gente chama de capital débil, que ela quebrou. Tá à beira da falência, está valendo pouco. Aí a empresa grande vai lá e compra. Só que quando ela compra, lembra ali da estrutura do capital constante e capital variável? Aí quando ela compra aquele capital constante, desinflou, ela consegue comprar aquele capital constante barato, ou seja, bem de capital ativo, ou como compra a empresa inteira. Aquele capital constante vem bem mais num preço mais baixo e toda a força de trabalho que foi, né, ficou desempregada na crise, vira o que a gente chama do exército de reserva, uma força de trabalho que aceita trabalhar por menos também, aí ele entra com um capital variável menor. Quando eu olho de novo, o capital global todo diminuiu o montante e refez a minha margem de lucro. Aí aquela tendência constante na queda da taxa de lucro, durante as crises, as empresas sobrevivem, elas sobem de novo. E o ciclo começa todo de novo. Então, esse é o ciclo. Heitor, não sei se ficou complexo, né? Esse é o ciclo de crises do capitalismo. Está atrelado a isso. Tentei fazer esse circuito lógico, né? Está integrado a isso que você falou, que é, eu imagino que você tenha falado da lei do Karl Marx, da queda constante na taxa de lucro, né? Então, a queda constante na taxa de lucro é esse processo que gera todo esse ciclo, né? Eu só inseri aqui alguns elementos do capitalismo financeiro, expliquei um pouquinho sobre estrutura de capital, coloquei o Wilman Minsky na jogada, né? Que é, no momento normal, aquela estrutura de capital da empresa está no que a gente chama de uma estrutura hedge, né? O Minsky chama assim de uma estrutura hedge. Aí, quando o negócio começa a inflar demais, ele passa por uma estrutura especulativa, né? Que aí as taxas de juros, atividade econômica, a taxa de juros começa a subir, né? Aí, na teoria também, no combate da política monetária, do combate à inflação, a taxa de juros começa a subir, o custo de capital começa a ficar mais caro, aquela estrutura que era hedge vira uma estrutura especulativa. Tá? Isso aqui está no livro do Minsky, tá? Que é a estrutura hedge, estrutura especulativa. Aí, quando chega lá na estrutura Ponzi, que ele chama, que é a estrutura de pirâmide, que é o quê? A empresa já... Aquela estrutura de capital da empresa está tão alavancada a uma taxa de juros tão grande, né, que aquele custo de capital da empresa subiu tanto que a taxa de retorno não consegue mais alimentar aquela exigência de retorno que existe nessa estrutura de capital. E a empresa, lembra que a capacidade da empresa que ela tem de se alavancar de gerar caixa, e aí ela começa a gerar menos caixa, e aí é quando vem a crise, estoura essas crises no mercado financeiro, que está muito bem descrito nesse livro do Wilman Minsky, novamente, um livro excelente, chama Estabilizando uma Economia Instável. Né? Ele explica como o mercado financeiro gera instabilidade na economia. É justamente isso, tá? Então, fiz uma salada aqui de conceitos do mercado financeiro para tentar explicar isso. Obviamente, me desculpem os marxistas, porque isso não está no livro dele, né? Essa parte do Minsky não está, mas eu acho que, de forma global, é o que estava lá o que é explicado, né, nessa teoria do Karl Marx, tá? Espero não ter cometido nenhum erro acadêmico aqui ao explicar dessa forma. Ok, Heitor? Espero ter te respondido. Como era uma pergunta bem diferente e uma pergunta
que exigiu uma resposta longa. Vai ficar só essa resposta aqui no JKCast de hoje. Peço desculpas, mas as outras perguntas que a equipe seleciona estão sempre lá nas perguntas selecionadas e assim que possível eu respondo. Espero que vocês tenham apreciado este episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.